Cordiais saudações, está no ar o programa Saúde e Vida, o seu espaço inteiramente dedicado aos cuidados que devemos ter com a nossa saúde. Hoje vamos falar da depressão pós-parto. Você sabia que uma em cada 4 mães em todo o mundo desenvolve a depressão pós-parto? Pois é, caracterizada por episódio depressivo relacionado com o parto, sendo que sinais e sintomas como tristeza extrema, ansiedade, irritabilidade, sentimento de culpa, fracasso, choro fácil, atingem até 25% de todas as mães em todo o mundo, conforme dados publicados pela Organização Mundial da Saúde. Portanto, esta é uma realidade que afeta muitas mulheres e famílias moçambicanas. Por isso, fique ligado a este programa, pois vamos aprender mais sobre este tema e a ultrapassar este problema. Para falar a verdade, levei um tempo para aceitar que aquele bebê era meu. A minha depressão pós-parto começou mesmo após o parto, né? Posterior ao parto. A médica que fez o meu parto, ela logo percebeu que alguma coisa estava errada comigo. Por quê? Porque quando eu tive o bebê, ela entregou uma criança e eu disse que não queria. Né? Eu disse que não queria criança, então ela perguntou, posso ficar com ele? Eu disse que sim, podes ficar com ele, eu não preciso dele. Então, ela falou para minha mãe que aqui alguma coisa não está bem com ela, né? Então, assim que ela ficou com o bebê, né? Eu tive o bebê às 5 até às 10, eu não queria saber do miúdo. Então, ela voltou a falar com minha mãe, olha, tem alguma coisa errada com a miúda. E depois de umas 5, 6 horas, ela veio e me entrega o bebê. Pediu para que eu amamentasse a criança, eu disse que não queria. E aquilo foi agravando, né? Foi piorando com os dias, com o tempo. Os médicos esperavam que aquilo passasse, porque é normal ter um choque, né? Após o parto, mas aquilo não passou. A tendência mesmo era de piorar. Então, assim que depois de 2 dias saímos para casa, né? Com o bebê, eu sentia-me cansada, estressada, confusa, né? Só não cheguei a ter alucinações. Então, para dizer que na verdade a depressão pós-parto é uma doença, né? Mas que a nossa sociedade ainda não pega isto como uma realidade, né? Parece um tabu, mas que essa doença não é tabu, é uma doença que puxa outras doenças, né? Porque depois disso eu fui tendo bulimia, comia, vomitava, a criança perdeu peso porque eu não amamentava como deve ser. Então precisa de apoio, né? No seio familiar, né? E do marido, do esposo, irmãos, toda a família, né? Tem que apoiar, porque ou a mãe ou o bebê passam mal, né? Porque naquele momento a mãe não está ali, o bebê chora, não se importa, né? Então é mais ou menos isso que aconteceu e tive que seguir o tratamento. A outra coisa que leva as pessoas a pensarem que depressão é uma brincadeira ou uma doença de chilique é que envolve como psicólogos e há pessoas que não entendem essa coisa de psicólogo. Olha, ir ao psicólogo ou ao psiquiatra não significa que a pessoa está maluca. A pessoa tem que ir ao psiquiatra ou ao psicólogo porque não está bem, do mesmo jeito que nós vamos ao dentista. De lá para cá, outra coisa que aconteceu, a depressão em si passou, né? Seguiu o tratamento, a risca, passou. Mas agora ficou o pânico. Eu tenho medo de voltar a ter bebê. Isso aqui é um outro
né? É um outro assunto que tenho que... Eu preciso ter um bebê, mas eu tenho medo. Quando eu tive o bebê, teve que tomar Isomil, porque eu não queria mesmo dar mama. Mas depois iam me aconselhando, as médicas, a minha mãe, minha avó apoiavam, né? Eu acabava amamentando. Então, a criança cresceu normal como as outras crianças. Mas ele teve aquela fase, né? Que passou por essa confusão. Eu lembro que por vezes eu pensava em deitar fora a criança, por vezes pensava em machucar a ele, mas não conseguia, né? Mas aquilo são coisas que vinham-me na cabeça. Ele, quando chorasse, eu não me interessava com ele. Eu olhava, ou simplesmente olhava para ele. Minha mãe tinha que ouvir da cozinha, a criança, né? Aí eu pegava nele, né? Ou dava de mamar, ou punha no colo, fazia calar. Mas foi uma fase que não levou muito tempo, mas que também foi difícil ultrapassar. Porque por causa da nossa sociedade, as pessoas não entendem que isso é uma doença. Mesmo no meio seio familiar, não percebiam que a depressão é uma doença. Primeiro eu deixo a mensagem mesmo para os médicos, as pessoas que fazem o parto primeiro, porque acredito que é deles que sai a informação, né? Que devem ter um pouco mais de atenção nesse sentido. Porque para a nossa sociedade isso é um tabu, né? É um chilique. Então, para as mães, se forem diagnosticadas com essa doença, eu aconselho a irem imediatamente para o hospital, porque é uma doença que prejudica a mãe, né? Prejudica a mãe, prejudica o próprio bebê. Então, eu aconselho mesmo a ir ao hospital imediatamente, ter um acompanhamento médico. O pós-parto é um dos momentos mais importantes para a mãe e para o seu filho recém-nascido, pois é um momento fundamental para reforçar os laços maternais, mas também exige muitos cuidados, sobretudo com a saúde mental desta mulher, para que os primeiros meses após a chegada do seu bebê não sejam tão difíceis. Vamos agora esclarecer um pouco mais sobre os cuidados com a saúde mental com a médica psicóloga doutora Hortência. A depressão pós-parto é uma depressão que aparece mais ou menos 2 semanas após o parto, né? E pode durar até 3 meses. Ela se assemelha a uma depressão normal, né? A diferença é que ela surge após a gestante dar o parto. Bom, não existe uma causa específica, única que se conheça, mas há vários fatores que podem contribuir para que isto aconteça. Fatores físicos, né? Fatores ambientais, o estilo de vida, a qualidade de vida que esta gestante tem, um histórico também com outros transtornos mentais. Possivelmente essa gestante pode ter um outro transtorno mental que não seja exatamente este da depressão pós-parto, que vai despoletar uma depressão pós-parto. E a única que é mais conhecida é que com o fim da gravidez, né, com o parto, há uma alteração a nível hormonal. Então, esta é a principal causa que se encontra lá como um dos causadores, para além dos outros que podem, porventura, também estarem a influenciar. Para o diagnóstico da depressão pós-parto, temos que cumprir 5 critérios de diagnóstico, né? 5 sintomas. Se a mulher cumprir os 5 sintomas, se eu vejo melancolia na mulher, se eu vejo uma tristeza profunda, se eu vejo a perda de apetite, sono, se eu vejo sentimento de culpa, porque a mulher em algum momento sente-se culpada, sente-se incapaz de cuidar do recém-nascido. Se eu observo que esta mulher está com ideação suicida por si, pelo bebê, esta mulher está a desenvolver interesse, né? O desapego pelo bebê.
cumpre 5 critérios no mínimo, e esses sintomas têm uma duração de mais de 2 semanas. Aí eu, como psicóloga clínica, posso diagnosticar esta mulher com uma depressão pós-parto. A família, você mencionou que normalmente a família tem a concepção de achar isso um capricho, uma frescura realmente, por causa dos nossos valores culturais que carregamos, que influenciam muito na forma como a gente age ou perante uma situação. Os sintomas da depressão pós-parto podem ser, ou são muitas vezes no seio familiar despoletado como uma preguiça, uma frescura da mulher, porque ela só está a dormir, por exemplo, quando a mulher tem sonolência, por exemplo. Ela está a dormir só porque teve bebê, acha que já não pode fazer nada, não quer comer porque está a gingar, porque quer atenção, quer chamar a atenção. Em alguns casos pode até desenvolver uma psicose puerperal, que seria um grau mais extremo, né? Onde a mulher tem alucinações, ouve vozes, vê imagens, então seria uma psicose ocular, auditiva também. E nesses casos pode-se conectar isto a questões espiritualistas, né? Onde a gente começa a dizer, em alguns casos, a gente até ouve, ela está com problemas na família dela, é só mandarmos para lá que vai se resolver. Enquanto está-se a tratar de uma depressão pós-parto. É verdade quando dizes que no seio da comunidade há este desconhecimento, sim, porque muitos dos sintomas se enquadram lá naquilo que é a manifestação do tal espírito mau. Então eles veem que ela tem convulsões, por exemplo, começa a ter tremores, tem ataques de pânico, começa a falar, começa a ouvir vozes e a responder àquela voz. E lá a comunidade, as mamães, a família interpreta que não, há um espírito aqui que se calhar está a tentar comunicar, vamos tratar de forma tradicional ou vamos levar para a casa dela. Muitas vezes acontece que a mulher é tirada do seu seio, né, familiar, me refiro à casa do seu esposo ou à casa dos sogros, se lá estiver, e é devolvida para a casa da mãe ou dos pais, porque se interpreta como uma manifestação de um espírito da família dela que queira, porventura, fazer uma cobrança de algo. Então, linhas de tratamento seriam duas, psiquiatra e psicológica. O psiquiatra trata com antidepressivos e eu, como psicóloga, trabalho na reformulação de crenças, né? A reformulação das crenças negativas, pensamentos negativos. Mas quando a mulher já está numa fase de psicose, eu não tenho como intervir, porque aquela mulher não está com as funções psíquicas em condições para poder atender a uma terapia, porque a terapia é comportamental. É o sentimento, o pensamento dela, as emoções dela que eu trabalho. E se essa mulher está em alucinações, não está naquele momento apta a ter uma psicoterapia. Então, encaminhamos à psiquiatria. Prevenir seria dando informação, né? Fazendo chegar às comunidades de que existe esta doença e quais são os sintomas que a mulher pode, de alguma forma, de repente, por exemplo, uma das características mais chatas, usaria esse termo, que é o desinteresse, o desapego com o bebê. A mãe pode rejeitar a amamentação, pode não reconhecer a criança como dela. Ela se encontra disrupta entre a realidade dela e o mundo em que ela está inserida. Ela não se encontra, ela não consegue inserir aquela criança no seu meio, não reconhece aquilo. E olhando para isto, o que é que isto significa na comunidade se uma mulher rejeita a sua mãe, a sua criança, aliás? O que é que isso significa? Então, partindo daí, ensinando às comunidades que existe a depressão pós-parto, quais são os sintomas e qual seria o papel da família para ajudar esta paciente. Primeiro, a empatia. Para além de ter a informação, é importante ter empatia, reconhecer que esta pessoa não é o chilique, não é um mimo, mas é uma doença. Infelizmente, com as doenças de fórum psíquico, não existe nenhum dano visível,
mas sim interno. E este dano interno, se não é tratado adequadamente, pode despoletar danos físicos, por exemplo, a seca do leite, né? A mulher não conseguir mais produzir leite pelo elevado estresse da própria depressão pós-parto e também de não aceitação ou credibilidade dos seus sintomas. Quando você está doente, relata seus sintomas e não são aceites, cria um certo desconforto. É como se tu não tivesses a credibilidade, né? Estás doente, mas ninguém quer que estás doente. Ela não está doente. Então, isso vai também ser um fator que pode fazer com que a depressão se agrave. Se calhar seria necessário fazer estudos, né, para perceber em essas mulheres que tiveram abandonaram as crianças, o que é que estava associado. Mas há sim uma razão que pode levar, cientificamente há sim uma razão que pode levar a este comportamento. Eu estava a falar aqui, por exemplo, da ideação suicida. A ideação suicida implica tirar minha própria vida. E para além da ideação suicida que a mulher com depressão pós-parto tem a ideação homicida em relação ao bebê, querer tirar a vida ao bebê. E também falei da questão do desinteresse, abandono, o não reconhecer o latente, o bebê, nem como algo que tiver, como seu bebê. Não tem interesse, não se identifica com aquele bebê. E agora também há a questão da eclâmpsia, né? Que se fala muito, não se sabe muito bem qual é a causa. Então pode haver associação de fatores. Uma mulher que tem uma eclâmpsia pós-parto, por exemplo, ela pode ter uma perda de memória, por exemplo. Ela depois não se lembra se teve, se não teve filho. Imagina então essa mulher que teve uma criança em condições sem assistência, teve uma pré-eclâmpsia, teve falhas na memória, nem se recorda que esteve grávida, não se recorda que teve bebê, pode até ter dores ou ter uma ferida de cesárea, mas não reconhece aquela criança, não sabe quem é aquele. É como se alguém de fora, uma pessoa estranha chegasse e de repente estou aqui. Então imagina esse choque. A empatia, compreensão, diálogo, apoio familiar são algumas ferramentas que são fundamentais para que esta mulher ultrapasse esta situação. Afinal de contas, a chegada de um bebê causa uma série de mudanças na vida, principalmente desta mulher. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já já. Não saia daí, pois isto é um até já. Bem-vindo de volta ao programa Saúde e Vida. Para você que só agora ligou o seu receptor, estamos hoje a falar da depressão pós-parto, uma realidade que, segundo dados publicados pela Organização Mundial da Saúde, afeta 1 em cada 4 mães em todo o mundo. A prevenção da depressão pós-parto envolve a detecção precoce e um acompanhamento de uma equipa multidisciplinar. Vamos agora aumentar os nossos conhecimentos sobre este assunto com a médica de clínica geral. A nível primário, nós temos lá pessoas que são capacitadas para lidar com uma depressão pós-parto, né? Temos lá técnicos, temos médicos, temos enfermeiros da SMI, temos lá psicólogos, né? Então, essa mulher é atendida no setor da SMI, né? Então vai às suas consultas, lá vai fazer a enfermeira da SMI que atende esta mulher, ela em algum momento vai diagnosticar, né? Vai perceber que tem alguns sinais e sintomas de depressão nesta mulher, né? Nisto, a primeira coisa a se fazer é fazer a avaliação, fazer aquela anamnese que havia falado, e tudo mais, e vai ter algum ponto de partida. Nisto é referido o psicólogo, é chamado o psicólogo para apoiar a sua parte, né? O psicólogo também vai fazer a sua intervenção, né? Então,
daí da intervenção do psicólogo, se ele achar que temos capacidade, né, de gerir essa depressão pós-parto a nível primário, porque nós não temos internamento. Tem casos, situações que chegam a precisar de ser internados, né? Quando já começam com complicações, com ideias suicidas e tudo mais. Aí precisa de um internamento que nós não temos, aí tem que se referir a um nível mais diferenciado, né? Nesse caso, nós referimos para o Hospital Geral. Então, mas se ainda, ainda está numa fase inicial, né, onde nós podemos conseguir intervir, gerimos ao nível primário. Bom, nisso, nós temos, o tratamento pode ser feito com antidepressivos, né? E esse tratamento nós fazemos a nível da unidade sanitária. Então, um tratamento ou um diagnóstico precoce e um tratamento precoce com antidepressivos geralmente mudam de figura, né? A depressão na mulher. Então, se não conseguimos gerir, referimos para o nível mais diferenciado, né? Que vão lidar com esta mulher. Bom, infelizmente a depressão pós-parto ainda é considerada um chilique ou uma preguiça nas mulheres. A sociedade ainda não está consciencializada, né, que existe uma depressão pós-parto, né? E as mulheres às vezes têm medo de falar desses sintomas porque vão dizer que não, ela está a fazer-se, ou não, é chilique, ou sei lá, ainda é um pouco negligenciada a parte da depressão pós-parto. Então, o meu apelo é que a comunidade, as famílias prestem mais atenção nas mulheres grávidas. Uma mulher grávida, ela precisa de muito apoio, né? Apoio do parceiro, né? Apoio da família. Então, durante a gravidez é um período muito crucial, onde a mulher tem várias transformações, há gravidezes muito difíceis, a pessoa tem várias e outras doenças ou complicações devidas à gravidez. Então, essa mulher precisa de muito apoio, né? E do pós-parto, principalmente, né? Tem já lá o bebê. O que acontece é que no pós-parto, a família, o marido só olham para o bebê, né? É recém-chegado na família, todo mundo estava à espera, então só olham para o bebê, esquecem daquela mulher que precisa também de atenção, né? Precisa de apoio, precisa de ajuda, né? Para poder lidar com o novo ser, né? Então, o meu apelo é que as famílias olhem tanto para a mãe, né? A atenção, a ajuda que ela precisa, olhem também o humor da mulher, né? No dia em que ela está um pouco deprimida, procurem mais saber, procurem mais conversar, procurem apoiar aquela mulher. E os parceiros, agora temos engajamento masculino, é muito importante o papel do parceiro no processo da gestação, no processo do pós-parto. Então, o parceiro deve estar integrado naquela mulher também, integrado naquele processo, né? Costuma-se dizer que o parceiro não amamenta, né? Mas o parceiro pode ajudar a dar banho, o bebê, pode ficar com o bebê para que a mulher descanse um bocadinho, né? Pode ajudar em algumas tarefas domésticas, que é para a mulher também poder descansar e sentir-se apoiada. Então, o meu apelo realmente é que as famílias integrem-se mais no processo de gestação e no pós-parto desta mulher. Os cuidados com a saúde da mulher e também do recém-nascido devem começar muito antes do parto. Logo que a mulher descobre que está grávida, deve procurar uma unidade sanitária e fazer a consulta pré-natal para que os profissionais de saúde, bem como a família, fiquem mais atentos e identificar esses possíveis casos. Chegamos ao fim desta edição do programa Saúde e Vida. Já sabe que pode continuar em contato conosco através das redes sociais. Nós estamos no Facebook, no YouTube e também no nosso grupo do WhatsApp. Tchau, tchau. Cuide sempre, sempre, sempre da sua saúde.